Como vocês sabem, nós temos esse projeto no Instituto Porto da Vida. Dentro do Instituto nós temos o programa, né, P7G, Programa de Sete Gestão, que nós temos trabalhado tanto aqui na internet, temos já elaborado ferramentas, estudo palestrado já por diversas cidades do Brasil. E para nós tem sido assim fantástico o recebimento desse projeto, a dimensão que ele está alcançando. E por isso que nós falamos sempre dentro da estratégia, né? Permita-me dar uma retomada até porque temos novos empreendedores hoje de manhã. Permita-me apenas relembrar, né, as 7 estratégias. Por quê? Porque praticamente 3 delas está dentro do empreendedor. As 3 estratégias, a gestão de propósito, que é o porquê você faz o que você faz, o porquê do seu negócio, o que transcende a questão de entregar produtos e serviços. Está ali, é o que você ama fazer. Nós conversávamos sobre isso na quarta passada dizendo, é aquilo que todo mundo disse que você deveria fazer, sabe? Você deveria ser uma vendedora, você deveria ser um administrador, você deveria fazer porque está todo mundo já enxergando que aquilo está dentro de você, você faz com amor, você faz com paixão. E se você começar a fazer aquilo e entender o propósito daquilo, aquilo vai prosperar de uma forma, né, sobrenatural. É inexplicável o que acontece. Mas você tem que achar esse porquê você faz o que você faz. Se você estiver deslocado do porquê, você vai estar triste, frustrado, abatido. Então aqui está uma questão que está dentro de você. E lógico que isso interfere diretamente na sua vida. O seu empreendimento, o seu negócio interfere diretamente na sua vida. E aí nós perguntamos, né, por que você abre um negócio? Aí alguns abrem porque está desempregado, tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então o foco é o quê? O dinheiro. Então ele se limita pelo resultado. Há outros, estou cansado de ser empregado, então agora eu vou ter meu próprio negócio. Então ele está alimentando muitas vezes o ego dele. Eu não quero mais me submeter, eu não quero mais ser mandado. Então, enquanto essas duas coisas estão aí na sua mente e o seu negócio é apenas isso, você não encontra o porquê. Então, a sua vida está frustrada. Por quê? A pessoa não busca preparação, a pessoa não cresce, a pessoa não se desenvolve, a pessoa ela não enxerga além do dinheiro e nem além do não quero ser mandado por ninguém. E automaticamente isso interfere na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua motivação e tantas outras coisas. Então, normalmente as notas, né, que a gente dá em relação à satisfação de vida, ela diminui por não ter o porquê. Mas mais do que isso, e de repente você tem que ter o que você vai fazer, que é o seu método de apresentar o seu porquê. É a ferramenta com que... E aí você pode fazer inúmeras ideias. Eu sempre coloco o meu exemplo. Qual que é o meu propósito de vida? Meu propósito é ajudar pessoas a resolver problema. Não sei, a pessoa chega com um problema, a solução parece que está na minha mente. Então eu entrego para ela o quê? Solução. Então eu posso fazer isso por qualquer método, qualquer estratégia. E aí a minha vida conta isso. Como contador eu consigo entregar soluções de problemas contábeis, como advogado, soluções de problemas jurídicos, como um pastor, soluções de problemas espirituais. Você entende? Então, tudo que eu for fazer, eu vou entregar para ela soluções. Eu consigo resolver problemas, eu consigo... E aí eu descobri que eu consigo ir além de apenas resolver problemas. Porque se eu consigo tirar ela do fundo do poço e trazer ela para respirar, eu também consigo impulsionar ela. E aí eu tenho outras estratégias. E aí, mas a grande questão, legal, tudo isso está dentro de mim. Agora, dentro do meu negócio, tem que ter o restante. Porque se eu não tiver uma gestão administrativa, que é o como eu vou colocar tudo isso para eles. Como eu vou oferecer? Vou oferecer embalado, vou oferecer digital, vou oferecer, sei lá, por inalação, não sei. O como que eu vou oferecer? Como que eu vou entregar? Como que ele vai conhecer meu produto? Como que eu vou emitir as notas disso? Vou ser empresa? Vou ser autônomo? Vou ser informal? O como está me dizendo quais são os caminhos
para eu chegar com essa solução até as pessoas, é o transporte. Como que eu vou me comunicar? Como que vai ser meu marketing? Como que eu vou divulgar? Que cidade? Que local? Então, o como expressa como que eu vou sair daqui de mim, de dentro de mim, e entrar dentro da pessoa. Olha que legal. Mas para isso também preciso do quê? De recursos, porque ninguém faz nada de graça. Aqui o dinheiro rege essa natureza terrena. E sem dinheiro a gente não consegue. A gente não consegue. Então, quanto de recurso eu preciso? Quais os recursos? Às vezes o recurso não é só dinheiro. Quais são as ferramentas? Qual é a estrutura local? Então você vai ter que ter uma gestão financeira, legal. Mas se eu também não tiver uma capacidade de gerir pessoas, começando de quem? Quem que é a pessoa mais difícil da gente gerenciar na vida? Quem que é? Funcionário? Quem que é o cônjuge? Quem que é o filho? Não, somos nós mesmos, né? Então, começamos por nós. Se eu não conseguir me disciplinar, se eu não conseguir me organizar, se eu não conseguir planejar, se eu não conseguir alcançar disciplina, então você percebe o seguinte, começa por mim, mas é só eu que existo? Não. Eu vou ter que me relacionar com pessoas. Quais pessoas? Pelo menos 3 tipos de pessoa. O seu cliente, o seu fornecedor e os seus apoiadores, colaboradores. No mínimo essas 3. Tem outras? Tem. Aí tem os agentes do governo, aí tem é, as pessoas que você encontra na rua, os parentes, família, tem tantas outras, mas você tem que dominar para o seu negócio ter sucesso o quê? De como atingir os clientes e fazer com que venda o produto para ele, com que ele acredite em você. Para isso você precisa do quê? Das estratégias, né? Do marketing e tantas outras coisas. Você precisa se relacionar com fornecedores e convencer, de repente, eles investirem em você. Às vezes você está acostumado a comprar produto para vender. Quantos compram produto aqui para venda? Tá. Mas se você se relacionar bem, você pode conseguir em consignação. Isso é bom ou é ruim? Então, quanto mais bem relacionado com fornecedores, automaticamente você pode trazer benefício. E com seus colaboradores, então, fazer com que eles trabalhem, com que eles gerem recursos, com que ele... Mas às vezes não é só os empregados, você pode criar parcerias, parceiros de negócio. E assim por diante. E aí você entra, por fim, como gerir o tempo para que tudo isso aconteça? O tempo aqui é o crucial, é o que não para, não é assim? E é o que é igual para todo mundo. E a grande pergunta que eu faço é: por que tem gente fazendo mais que você nas mesmas 24 horas que você vive? É porque ele está fazendo essa roda girar com equilíbrio e cada vez com mais eficácia, com mais força. E tudo isso acontecer, na hora que você volta no propósito, você se sente como? Satisfeito. Você se sente pleno. E a grande questão, e o que eu trago hoje para vocês na questão da maestria espiritual hoje, dou continuidade naquilo que nós falamos na semana passada, está até aí o texto. Como descobrir o propósito? Como encontrar o propósito? Eu dei algumas dicas. Seus talentos, seus dons, aquilo que você faz sorrindo, aquilo que você faz de graça, aquilo que você faz por paixão, por amor. Legal. Mas aí a pessoa pergunta mais, da onde veio isso? Como descobrir isso? Como entender isso? E aí eu gosto muito de falar de Davi. Até escrevi para vocês aí na primeira página, né? E conversamos na semana passada. Davi, ele foi colocado para cuidar das ovelhas do pai porque não tinha outra coisa para ele fazer. Ele não era preparado para a guerra, ele não tinha físico para a guerra, ele não tinha perfil para a guerra, ele não tinha um perfil de outra coisa. Então, vai cuidar das ovelhas. Nas horas vagas ele entregava marmita. Né? Ele ia alimentar os irmãos na frente da batalha. Olha que coisa... isso é um propósito de vida? Ou é o que a vida muitas vezes traz como um propósito para você? Né? O que a vida tenta lhe impor.
julgando a sua aparência, julgando onde você nasceu, julgando a cidade onde você mora, julgando aquilo que aconteceu, a sua filosofia de vida. E muitas vezes as pessoas elas olham para si mesmas, elas desacreditam de si mesmas. Eu olho para a minha história, se fosse para eu ter um resultado, eu perdi minha mãe com 5 anos, morava na periferia da cidade, estudando em escola pública, meu pai viajando. Eu poderia ter feito tudo de errado na minha vida e não ter sido nada. Mas eu não me contentei com isso, eu não me conformei com isso. Falei assim, não, tem que ter mais além disso. E esse impulsionamento, essa vontade, vai lhe abrindo porta. E para Davi foi feito isso. Foi imposto isso. É uma história que está ali, né, principalmente nos livros da Bíblia de Samuel, vai contar toda essa história dele. Só que ele, não se conformando com isso, ele buscava na maestria espiritual. Ele buscava em Deus. A história dele busca, ele direcionando as suas forças em Deus. É só você aí abrir o livro de Salmos, você vai ver os Salmos que ele trata, a forma com que ele se apresenta. Aí chega um determinado momento, eu deixei esse texto para vocês, lá em 2 Samuel 22, 25, que diz que em determinado momento ele entendeu que Deus reescreveu a sua história, quando ele abriu o livro do coração diante de Deus. Opa! Então aquilo que eu sou, ou aquilo que estão querendo fazer de mim, pode de alguma forma ser reescrita por um Criador, pelo próprio Criador, pelo autor da nossa história, da nossa vida. Se pode ser reescrita, o que eu vou preferir? Fazer do meu jeito ou fazer do jeito dele? Se o que ele tem a apresentar para mim é muito melhor, porque olha o que diz os textos aqui, por exemplo, de Mateus 6,33, que se eu pôr em primeiro lugar a minha vida, a minha vida no reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas na minha vida, demais coisas serão acrescentadas. E por fim diz aqui, lá em Deuteronômios, que devemos lembrar do Senhor, que é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. Então, se Ele tem tudo isso preparado, se Ele tem promessa, se Ele tem tantas coisas, eu vou seguir do meu jeito ou do jeito dele? O que é melhor? Tem uma história que ontem Deus me deu, assim, uma metáfora, um exemplo. O propósito de Deus é como a linha de ônibus na cidade. Todo dia aquele ônibus passa naquele lugar e ele vai para um determinado lugar já pré-estabelecido, por um baixo custo. O preço que você tem que pagar para pegar esse ônibus e ir ao objetivo estabelecido é pequeno. E toda a responsabilidade é de quem? Do dono, da empresa. Ele vai ter que fazer você chegar até lá. Você entrou, você não tem que se preocupar com a mecânica, você não tem que se preocupar com limpeza, você não tem que se preocupar com mais nada. Você pagou aquele pequeno custo, mas tem um custo, ok? Tem um movimento de você ir até lá, esperar um pouquinho, entrar dentro dele, mas você vai chegar. Só que nós, por uma consciência nossa, nós queremos ir mais rápido. Então o que a gente faz? A gente vai e compra um carro. É ou não é? Só que daí você tem que pagar quanto? Muito mais caro, combustível é por sua conta. Se quebrar, o problema é seu. Se tiver um acidente, o problema é seu. Você vai chegar mais rápido? Em tese vai, mas você assumiu todo o risco. Dá certo? Dá. Mas o risco é todo seu. Só que você tem que trabalhar mais também para poder manter. Você teve que investir muito mais nisso. Então você percebe que a energia é muito maior gasto. Ah, mas eu não tenho pressa, eu vou a pé, então o custo é menor. Mas a sua saúde, a sua canseira no seu corpo, o tempo que você vai gastar é muito pior. Então o propósito é o quê? É a linha de ônibus. Está lá. Eu falo assim que Deus tem para você uma rota, Deus tem um lugar para você chegar que Ele já estabeleceu. E se você entrar e souber pagar esse pequeno preço e entrar, exercitar a paciência, exercitar a necessidade da coletividade, porque Deus não trabalha só para você, Deus trabalha para o coletivo, então tem outras pessoas no caminho, tá entendendo? Aí você vai chegar com segurança, você vai chegar certamente no horário, você vai chegar certamente com um baixo custo,
e vai ser feliz por isso. Não é interessante essa comparação? Mas será que a Bíblia fala sobre isso para nós? Será que nós podemos encontrar esse ponto do ônibus? Será que isso está estabelecido? Onde está estabelecido? E eu trouxe para vocês, na carta de Efésios, capítulo 1, verso 11 e 12, em 3 traduções bíblicas. Por que 3 traduções bíblicas? Eu trouxe aí na tradução da Novo Testamento, linguagem de hoje, na NVI e também na Bíblia Mensagem. Só para você entender isso que eu acabei de dizer. Olha só, no Novo Testamento, linguagem de hoje, ele diz assim, que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperam em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Traduzindo rapidamente aqui na minha linguagem esse texto, nós que esperamos em Cristo, somos direcionados para louvor e glória dele em uma predestinação. O que é predestinação? É a linha do ônibus que está predestinado a sair de um lugar e ir para o outro todos os dias. Então, em Cristo, eu consigo acessar. Olha só, agora na NVI, que é uma linguagem internacional, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Percebe que aqui ele vai falar que existe um plano, com a decisão de Deus, com a vontade de Deus pré-estabelecida, que vai levar para louvor e glória dele. É coisa boa ou é coisa ruim? Coisa muito boa. Que se nós entendermos isso e acessarmos isso, por meio de Cristo, alcançaremos. É interessante, não é? E por fim, fechando essa primeira parte nossa, na Bíblia Mensagem, que é a tradução que eu mais gosto, diz assim que foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Existe um plano, existe um propósito geral sendo executado em tudo e em todos. Em Cristo eu descobri quem eu sou, porque eu vim e eu me aliancei então com ele e ele me mostrou qual era o propósito. E com isso tem me dado a oportunidade de fazer o que eu faço, de alcançar os resultados que eu alcanço. Percebe que na maestria espiritual está não só o propósito, mas está a gestão da sua vida, está as ideias e o porquê você e como você vai desenvolver, a capacidade de você alcançar essa gestão, o remir do tempo. Perceba a necessidade de nós colocarmos Deus em primeiro lugar nos nossos negócios. O grande problema dos empreendedores hoje é que eles estão muito focados na execução do serviço. E na execução sem planejamento, sem base, sem motivação, sem discernimento, sem propósito. Então eles saem fazendo. A hora que vê, ele já não tem mais liberdade financeira, não tem liberdade de tempo. Não está fazendo as coisas importantes, não está feliz com o negócio que está desenvolvendo. E eu quero dizer para você que todos os dias, 60% das empresas que iniciam suas atividades, elas se iniciam para se fechar em 5 anos. Pensa comigo. Isso é estatística. 60% das empresas que estão funcionando hoje, em 5 anos estarão fechadas. Por quê? Porque não sabe o porquê. Porque quando você sabe o porquê, ainda que está chovendo pedra, você vai se organizar com um bom guarda-chuva, uma capa de chuva, mas você vai para o ponto do ônibus. Porque você sabe que tem que pegar o ônibus, é assim ou não é? Quando a gente entende o porquê, a motivação vem, a luta vem. A gente enfrenta os gigantes. Com Davi foi assim.
A hora que ele entendeu aonde que ele deveria estar, que era no trono, a coisa não aconteceu assim. Ele entrou num ônibus, e quando ele entrou nesse ônibus, né, é uma metáfora, ele desafiou 16 desertos na sua vida. Ele derrubou o gigante. Ele aliançou com pessoas, ele teve gestão de pessoas. Ele treinou pessoas, ele se desenvolveu, ele buscou estratégias, fez administração, ele vendeu seu marketing. Davi foi especialista nisso, e isso tirou ele do pasto e levou ele para o trono. Você pode ter um negócio abençoado, você pode ter um negócio próspero, você pode ter um negócio que resolve o problema da humanidade, se Deus estiver com você no seu negócio. Porque é Ele que te dá poder para adquirir riquezas. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Que legal. Que legal. Quero trabalhar essa ferramenta com vocês, que chama a ferramenta do ciclo de alta performance. Essa ferramenta não foi eu que inventei. É uma ferramenta já muito usada, principalmente na área de coaching de alta performance. Só que o que é mais legal? É que eu adaptei para negócios, adaptei para a vida, adaptei para ministério. Então eu fiz com que ela servisse para todas as áreas das nossas vidas. Essa ferramenta certamente vai te ajudar em todos os seus objetivos. E aí que entra o mais legal. Você pode tanto, né, no centro aqui, ó, eu coloco o objetivo, ok? Você pode tanto estabelecer um objetivo curto prazo, o objetivo hoje, como você pode estabelecer o objetivo longo prazo. Você pode trabalhar com um objetivo específico ou um objetivo mais genérico. Por exemplo, você pode pôr assim: eu quero aumentar a performance da minha empresa. Opa, uma coisa mais ampla. Porque performance de empresa está ligado à 7 gestão que nós trabalhamos. Então aí você vai trabalhar de uma forma mais genérica. Mas você pode trabalhar de forma específica. Eu preciso, por exemplo, melhorar minha performance de venda na minha empresa. Preciso melhorar a performance de organização dos meus colaboradores, dos meus empregados. Então você pode especificar um objetivo. Você pode criar vários painéis. Eu sempre aconselho, né, principalmente empreendedores, líderes que têm que desenvolver várias tarefas, a criar um painel na sua casa ou na sua empresa e fazer uma operação post-it. Sabe os post-it? Colar aqueles papelzinho amarelinho? Pode aplicar, por exemplo, aquela ferramenta Canvas que a gente conversou. E aí você estabelece o quê? Prioridades. Então você separa, você organiza. Ó, por exemplo, parte do tempo eu vou trabalhar com gestão de pessoas, parte do tempo com gestão de venda, parte do tempo com isso. E aí você vai classificando as necessidades e vai pegando o post-it e colocando e estabelecendo. Por quê? Você vai remir o seu tempo. Com menos tempo você vai conseguir fazer mais porque você vai estar organizado. Pode perceber, o dia que a gente está desanimado, angustiado, carregado de problema, é o dia que você passa o dia todo e não faz nada. Cheio de coisa para fazer. É só comigo que acontece isso? Chega no final do dia e fala, nossa, não fiz nada hoje. Mas por quê? Você ficou tão embaralhado, tão com as coisas do dia a dia que você não conseguiu sair daquela situação. E quando você tem tudo pré-definido, ainda que você está angustiado, você já sabe o que você tem que fazer. Então você parte para atitude, parte para ação. Mas você precisa se organizar. Você precisa ter essa visão. Uma das coisas que nós temos que fazer, empreendedores, principalmente, vou chamar assim, os pequenos empreendedores. Porque os grandes já estão alcançando o resultado faz tempo. E lembra, para ser grande antes do quê? Pequeno. Ninguém começa grande, a não ser quem herdou, quem... Deixa para lá isso daí. Estou falando aqui de gente comum como a gente. Que começou do zero, que está ralando. Então, você tem que pensar grande, mas você tem que se organizar pequeno. E o pior pesadelo, o pior problema, a pior angústia do empreendedor hoje é essa falta de organização. Então, pode ser que o seu objetivo seja se organizar.
Faz sentido isso? Mas pode ser que seja potencializar alguma área. O que você tem que fazer é não ficar sentado. É não ficar parado, não ficar esperando as coisas acontecer. Filosofia de sorte não existe para a empresa. Ok? É colocar a empresa em risco de quebra muito rapidamente. Filosofia de guerra também não existe para a empresa. O que é filosofia de sorte? Ah, se eu tiver a sorte de fechar um contrato, se eu tiver a sorte de passar na OAB, se eu tiver a sorte disso, se eu tiver a sorte daquilo. Para com isso. Você constrói a sua sorte no seu empreendimento. Filosofia da guerra. Não, nós temos que lutar todo dia. Então está lutando com o cliente, está lutando com o funcionário, está lutando com a família, está lutando com as pessoas, está lutando para viver. Também não dá certo. Tem que ser maestria, tem que ser música. Né? Então todo dia de manhã já liga uma música lá, assim, bem entusiasmada, lá assim, eu vou nesse ritmo, hoje flui o meu negócio. E é trabalho, gente. É disciplina, é ação, é execução. Tem sempre uma nova ideia, sempre uma nova estratégia, tem sempre um novo para acontecer, sempre uma inovação na sua área. E perceba, quem inova primeiro ganha dinheiro, ganha mais dinheiro. Pode perceber, é só você olhar para o seu bairro. De repente, abriu uma agropecuária, começou a dar certo, abre 300 agropecuárias. Abriu uma academia, começou a dar certo, abre 300 academias, não é assim? Abriu uma farmácia, deu certo, abre. Nós estamos vivendo empreendimentos de repetição. Tem gente dando certo, vou fazer isso que vai dar certo. Só que perceba que alguém saiu primeiro, alguém ganhou dinheiro. Alguém teve uma ideia na sua área que desenvolveu. Para você ter uma noção, os treinamentos hoje empresariais, treinamentos na área de coach, treinamentos na área de business, é treinamento de como despertar inovação, como fazer diferente do que já está todo mundo fazendo. Eu fiz um treinamento em São Paulo, 8 dias, das 8 da manhã às 20 horas. Os 8 dias, o dia todo, tratamos só sobre inovação. Inovação. Foi gerada entre o grupo, nós éramos mais ou menos umas 200 pessoas, foram geradas, acho que mais de 20 mil inovações eram 5 grupos, 5 áreas de mercado, porque era apenas para a gente treinar a desenvolver inovação para essas áreas. Então você percebe que tem algo novo para fazer no seu negócio. Então, de repente, o seu objetivo é o que fazer de novo no meu negócio. Então eu queria que você... vamos fazer esse exercício prático hoje? Vamos pôr na prática? Localiza para mim dentro do seu negócio qual é a sua maior necessidade. Qual é a sua maior necessidade hoje? Você tem bem claro, definido isso? Qual é a sua necessidade? Tenta, dentro dessa, de repente, uma necessidade geral, tenta especificar dentro das necessidades a mais importante, que é aquela que você precisa urgentemente. Não sei, qual é a sua maior necessidade? E eu queria ajudar alguém hoje aqui. Vamos fazer um exemplo. Alguém quer entregar a sua necessidade para a gente fazer junto aqui? Qual é a sua maior necessidade, velho? Oi? Organização. Vamos lá. Então vamos colocar aqui o objetivo como organização. Ó. Organização. Só para que a gente possa acompanhar. Legal. Everton, como que é esse resultado desejado seu de organização? Conta pra gente. O que é ser organizado para você? Tudo bem, mas a imagem ideal de organização para você? Para um pouquinho aí enquanto você pensa. Às vezes a gente quer uma coisa, tem um objetivo, mas não sabe o que a gente quer. E por isso que a gente não sai do lugar. Está entendendo? Olha a sua necessidade aí agora e define qual é o seu estado desejado em relação a isso. Qual é o seu estado desejado? Vamos lá, vamos ajudar o Tom aqui. Seria ter as planilhas financeiras?
Organizar as finanças? Seria organizar o cadastro de cliente? Um cadastro bem organizado com os contatos? Seria na gestão de pessoas, todas elas sabendo o que tem que fazer dos seus funcionários todos os dias, chegar, não precisa nem falar mais, ele já saber o dia a dia dele, o que tem que fazer. Então você percebe que o seu estado desejado de organização, ele é bem amplo. Ter uma vida saudável, organizar a parte alimentar, organizar, por exemplo, os passeios de final de semana, lazer, férias. Então você tem que definir o que é o seu estado desejado de organização. Qual o resultado que você espera? Entendeu aí? Alguém está com dúvida em algum objetivo aí, não consegue definir o estado desejado? Vocês estão tão quietos. Porque aí você está focando os seus clientes na organização. Você pode, de repente, criar uma agenda virtual. Por exemplo, o objetivo é eu ter uma agenda onde os clientes já olhem lá e se cadastrem no horário que ela quer. Olha só, então eu já estou lançando o seu organização de clientes e o meu tempo, somei as duas coisas e joguei. Então as pessoas entram lá no meu site, vê o horário que está disponível e ela já se cadastra lá. Eu não preciso nem de secretária, eu não preciso atender telefone. Não, a pessoa já sabe, entra lá, acha o horário, eu vou estar lá naquele horário para atender aquela pessoa conforme essa... Percebeu? Ó, inovei, isso não existe ainda. Que lugar que você vai que você olha na internet o seu horário? Você tem que ligar, guardar telefone, não é assim? Ó, inovação. Então qual é o seu estado desejado de organização? De pessoas, de finanças, Entendeu, Tom? Fez sentido isso para você? Tem mais alguma coisa? Surgiu alguma ideia aqui? Ainda de estado desejado? Tá aqui? Tem mais alguma coisa que você enxerga que... Tá tudo aqui. Legal. Mas o que eu preciso avaliar agora? Eu estou organizando um objetivo, estabeleci um resultado desejado, um futuro, ok? Mas qual é a minha história relacionada a isso? Qual é a minha convicção em relação a isso? Porque de repente já está no meu inconsciente. Nasci desorganizado, cresci desorganizado. Tem até música que fala isso, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não é? E normalmente isso está carregado na vida das pessoas. A convicção dela é que ela nunca vai conseguir se organizar. Então, existe dentro da PNL a gente trabalha assim. Se você acredita que vai conseguir, você vai conseguir. Mas se você pensa ou acha que não vai, você não vai. Por quê? Porque o que você definir na sua mente, assim vai ser. Isso é bíblico. O que definir no teu coração, assim é. Então a convicção, você tem que trabalhar ela. Qual é a sua crença em relação a isso? Você acredita que vai conseguir? Você está motivado para isso? Ah, mas eu já tive uma história de muitas derrotas em relação a isso. Para um pouquinho, todo mundo é derrotado nessa área? Ou tem alguém vencendo? Será que todo mundo é desorganizado? Você é, mas todo mundo é? Você conhece alguém que é desorganizado? Que é organizado? E está vencendo por causa da sua organização? Legal, então você tem aqui, se a sua história não te deixa, você tem aquilo que nós chamamos de paradigma. Deixa eu falar para vocês o seguinte: sucesso é um caminho. E a gente já tem na história pessoas que já chegaram lá. E sucesso deixa pistas. Sabia disso? Sucesso deixa pistas. Nós falamos da história de Davi e seguimos as pistas para chegar lá no final do nosso propósito na vida dele. Alguém já venceu na sua área. Se não venceu na sua área, em áreas parecidas, e você pode buscar os princípios, você pode buscar. Então, se você não estudar as pessoas que estão vencendo na sua área,
pode ser que você vai ter que descobrir sozinho. E isso gera dor, gera despesa, gera canseira e desistências também. Então, se você tem uma história que não está legal com esse objetivo que você está trabalhando, busque um paradigma. Quem é que já está vencendo aí? Opa, vou seguir as pistas. Nós não precisamos inventar roda. Nós temos sempre que achar um jeito de inovar o uso dela. Está entendendo? Tem gente querendo descobrir a roda ainda, né? Do seu negócio. Não é assim. E essa convicção, certamente, ela vai ter que ser quebrada. É um desafio. Por quê? Porque ela está carregada da sua cultura, da sua filosofia de vida. Ela está carregada daquilo que seu pai, sua mãe ensinou, daquilo que você já experimentou. Pode perceber, é muito comum os filhos seguir o que os pais fazem, principalmente na questão de negócios. Né? Existe uma tendência disso acontecer. E é difícil um filho vencer ou ultrapassar os resultados do pai. Normalmente eles derrubam o negócio dos pais. Não sei se vocês acompanham. É difícil isso. Tem até assim... Por quê? Porque ele cresceu numa convicção e ele não consegue despertar, ele não consegue quebrar isso, ele não consegue tirar, ele não consegue ter o porquê dele fazer o que ele faz. Tem uma história que diz assim, eu acredito que seja uma história, né, com E, né, que é algo contado para tentar te motivar. Se é verdade, eu não sei, alguém vai assistir, vai depois comentar lá, mas eu já ouvi isso em algum lugar, não é meu, li isso em algum lugar. Que um pai trabalhou a vida inteira na sua fazenda, arando para tentar plantar, mas era uma terra muito pedregosa, muito dura. E foi uma vida muito sofrida. E ele foi até o final da vida dele arando aquela terra, tentando semear, vivendo miseravelmente. E os filhos ali ter aquela vida dura. E aí esse pai morre. E o filho assume então a fazenda. E ele continua fazendo a mesma coisa. Pegava o trator, arava a terra, tentava semear. Até que um dia ele ficou nervoso, ele ficou bravo, pegou uma daquelas pedras assim, tacou no trator. Eu não quero essa vida miserável. Só que ele tacou aquela pedra, fez um barulho estranho daquela pedra no trator. Aí ele foi pegar aquela pedra, olhou e falou assim, não, tem alguma coisa diferente nessa pedra. Essa pedra não é uma pedra comum. E levou para avaliação e aquela terra estava cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. Ou seja, eles estavam arando, eles estavam tentando trabalhar de um jeito, com uma crença de que talvez o avô tinha plantado daquela forma, o pai plantou daquela forma, o filho tinha que plantar, e de repente a gente tinha que mudar o caminho. A utilização das ferramentas que se tem, a utilização do que se tem, do patrimônio que se tem, de tudo que se tem, para alcançar o resultado, o propósito, o porquê, né? Então você percebe o quê? A sua história vai contar muito em relação ao seu objetivo. A sua história vai te fortalecer ou ela vai te sabotar. Então, como anda o seu pensamento em relação ao seu objetivo principal aí? Coloca aí para mim, ó. Que história você anda contando sobre si mesmo em relação a isso? Até aqui, seus pensamentos eram um pensamento, não vou conseguir, tá difícil, tá complicado. Né? Se fizer sentido, pergunta para as pessoas que conhecem, né? O que eu tenho falado aí? O que tem saído da minha boca em relação ao meu negócio? Ah, você fala toda hora que vai desistir, que vai parar, que não consegue, que não é capaz, que não nasceu para isso, que os outros não te ajudam, que o governo cobra muito imposto. Não é assim? Você começa... Que história você anda contando sobre você que não permite que seu objetivo, que esse resultado aconteça? Se eu parasse aqui hoje, já seria suficiente para você sair daqui com muitas ideias. Vou fazer diferente do que eu estou desenvolvendo, sim ou não? Se eu parasse aqui, já serviria para, opa, peraí. Eu vou começar a contar uma outra história sobre mim. E isso vai melhorar os meus resultados, que agora eu já tenho definido aonde eu quero chegar. Então, eu estou com o meu objetivo estabelecido.
Se vocês pegar a ferramenta lá depois chamada Ponte ao Futuro, eu traço um passo a passo para essa rota até aqui, ok? Aquela ferramenta ali, Ponte ao Futuro, é justamente como criar essa ponte entre a necessidade e o estado desejado com base nas suas convicções. Então, eu faço reflexões, são perguntas de reflexões que vão te dar um mapa, é um GPS. É um GPS que você liga. Você pode ir com o mapa ou pode ir perguntando, mas você pode ligar o GPS e ser orientado até lá, ok? Legal. Convicto, então, de que você precisa seguir um paradigma ou ter uma história, você precisa trabalhar o seu potencial. Qual é o seu potencial em relação a esse objetivo? O que é potencial? É a capacidade, capacitação que você tem em relação a isso. E você precisa fazer um diagnóstico desse potencial em si mesmo. Que nem aqui no caso do Tom. Organização. Tom, qual é o teu potencial para ter uma vida organizada em relação a isso? Consegue achar em você um potencial? Eu já achei um monte. Vamos ver se você acha potencial em si mesmo. Já já a gente vai falar o que falta. Tá. Mas esquece lá na frente, você já está ansioso pelo resultado. Busca em você. Ó, eu vou te dar um potencial aqui, ó. Você é um jovem. A sua juventude é um potencial. Dá tempo. Olha só que legal. Você tem uma vida saudável. Você tem saúde. Você tem uma empresa. Olha só. O que mais que pode ser potencial? Aqui eu fiz um diagnóstico do que eu estou vendo, mas ele, olhando para dentro dele mesmo, ele poderia pensar assim, nossa, eu já fiz um curso de administração. Opa, eu tenho um curso. Ele olhando para si mesmo, ele poderia falar assim, olha, eu já tenho, por exemplo, alguns negócios do meu pai que eu administrei e deu certo. Algumas pessoas confiou em mim em algumas determinadas tarefas. Você não resolve problema de cliente e inova? Então você já tem uma bagagem enorme de organização e resultado. Eles te passaram o que eles queriam lá na frente, você organizou tudo certinho para que aquilo acontecesse. Para os outros você conseguiu. Então dentro do paradigma até, eu consigo encontrar que há potencial em você para fazer da sua vida, do seu negócio, aquilo que você faz para os seus clientes. Olha que interessante. Potencial é tudo que há em você para que você possa desenvolver e alcançar o resultado. Ah, mas espera aí, eu pus um objetivo aqui que eu ainda não tenho potencial. Legal. Aí você pode, então, estabelecer assim, qual seria a minha necessidade hoje de me potencializar a alcançar? Ah, eu preciso fazer um curso de organização. Legal. Ele já pode definir, eu não tenho ainda, mas eu sei onde buscar. Eu sei que eu preciso disso para alcançar isso. Tem alguém que colocou algum objetivo que necessita de algo externo ainda para alcançar? Às vezes é colocado um objetivo que... vou dar um exemplo aqui, né? Criança faz muito isso. O que você vai ser quando crescer? Ah, você é astronauta. Legal. Objetivo? Resultado final? Pousar na Lua. Não é? A convicção, cara, eu estou certo de que eu vou fazer isso, já fizeram isso, já sei o caminho, mas qual é o seu potencial? Opa, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer uma engenharia, vou ter que ir para os Estados Unidos, vou ter que... Então ainda não está realizado. Então o que você tem que fazer, a lista do que você precisa fazer, para ter esse potencial, tem que ser feito aqui. Faz sentido? Sim ou não? Legal? Mas é só em si mesmo? De repente não depende de você o que você quer. A organização do meu negócio lá em relação a finanças, cadastro, eu tenho sócios, eu tenho a minha esposa que me ajuda, eu tenho outros empregados que trabalham nisso. Legal. Qual é o potencial deles em relação a isso?
Porque de repente você tem ao seu lado um bom administrador que está de ajudante de produção, olha só, e você tem uma secretária que é uma excelente ajudante de produção. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Analisando o potencial, você vai inverter as pessoas do lugar. Então você tira ela de um lugar, põe na outra, põe a outra na outra. E aí o potencial, ele se multiplica. É o potencial que você avalia nas pessoas ao seu redor. Às vezes o potencial está na empresa, na instituição, na organização. Então, de repente, se o objetivo aqui era vender mais, por exemplo, eu quero vender mais. Legal, o que é um resultado de vendas para você? O resultado de vendas para mim é fechar o mês com 20 mil reais, fidelizar alguns clientes para que todo mês venha, ter contato com as empresas e uma apresentação mensal em determinado lugar. Legal, definiu. A minha convicção, a gente tem outras pessoas fazendo, eu sei fazer. Meu potencial, eu sou um bom vendedor, eu consigo fazer a venda, mas aonde que está o meu potencial? Está na minha marca, nas marcas que eu trabalho. Legal. Então você pode buscar potencializar a sua marca, a marca da sua empresa, a marca que você trabalha, o nome da sua empresa. Então não potencializa mais a abertura de cadastro. Fortalece o quê? A marca, gera autoridade. Mostra os seus resultados, mostra o que você já fez, deixa isso estampado, faz um blog lá. Já trabalhei com isso, os resultados foram esses. Então você tem 1000 maneiras de potencializar a sua instituição, a sua marca, a sua empresa. Fez sentido? O potencializar está em si, está nas pessoas à sua volta, está na instituição ou na organização em que você está. Legal até aqui? Sim ou não? E por fim, você já definiu então sua história, o seu resultado final e o seu potencial, a lista do que você precisa fazer. Então agora o que você tem que fazer? Ação. Ação. Só assistir tudo isso vai dar uma bela de uma novela. Um filme muito bonito, não é assim? Que vai chegar no final do filme e você vai olhar assim, legal. E não é legal. É comemoração, é festa, é vibração, não é assim? Então a gente precisa de resultado. Esse resultado, ele tem que tirar você principalmente do quê? Da procrastinação. O que é procrastinação? É você saber que você tem que fazer alguma coisa e está esperando. No caso do Tom, a primeira atitude, Tom, a ser feita é o quê? A primeira atitude a ser feita é o quê? Agir. Chegar lá e falar assim, hoje eu vou me organizar. Dar uma olhada em tudo. Operação Post-it, por exemplo, no seu caso. Operação Post-it. Criar um quadro de organização. Se é uma questão da agenda, criar o site, criar a agenda. Ou comprar a agenda. Organização das finanças. Ter os relatórios completos. Então já emitir relatório do banco, já fazer, separar as contas, organizar as contas por dia. Criar a pasta, criar o hábito de todo dia, pelas primeiras horas da manhã, já ver como que estão isso. Você está entendendo? É uma ação. Cadastro de cliente. Buscar essas fichas, ver o que está faltando, já delegar para alguém, fazer as ligações, pegar as demais informações. Percebe que isso aqui é movimento, isso aqui não é esperar de alguém, é você partir para cima. Ainda eu tenho que fazer um curso. Opa, qual que é a primeira atitude? Vou cotar. Onde que é? Como que é? Se você não tiver ação correta, diagnóstico no seu potencial, você vai ficar procrastinando, você vai ficar esperando, você vai ficar patinando. Tem que tomar cuidado, Tom, para esse momento aqui não se transformar em desorganização novamente. Você entendeu?
Então, o grande desafio aqui, porque é aqui que você vai contrapor a sua história. Então, o que você vinha fazendo todos os dias que você precisa mudar hoje? É um bom movimento aqui. Eu tinha que organizar aqui a minha vida, a minha saúde. Legal. Legal. Qual que é a primeira atitude aqui? Estabelecer tal data, tal dia da semana para eu desenvolver minhas atividades físicas, alguma coisa nesse sentido. É lógico que eu tenho que ter... Por que eu coloco aqui? E aí eu fiz uma listinha para vocês aqui. Existe o quê? Para essa ação ser executada e o resultado vir, tem que ter suor. Tem que ter disciplina. Olha as características aqui. Tem um preço a ser pago, tem um engajamento a ser estabelecido. Olha só. Parcerias a ser feitas. Olha que interessante. Tem aqui a automotivação. Eu gosto muito de algumas assessorias que a gente faz. Primeira coisa, quando a gente estabelece um resultado, é criar uma imagem visual, uma foto mesmo. Uma foto do que você quer. Baixa lá na internet ou faz um desenho, não sei, uma foto e cola isso num lugar que você veja toda hora. Por quê? Você está no seu dia a dia, a hora que você bate o olho lá, você, opa, é lá que eu quero chegar. Aquilo te dá uma automotivação. Aquilo te volta aos objetivos. Aquilo que te tira daquela desmotivação, daquela crença e te impulsiona novamente para chegar. Fez sentido isso? E olha só, não precisa começar organizando tudo, Tom. Mas estabelece um objetivo de organização. Eu vou organizar as minhas finanças. Vai chegar no final de 1, 2, 3 meses, o seu resultado aparece. Opa, já deu lucro. Já consegui fechar porque me organizei. Como que vai estar a sua convicção em relação àquilo que você fez? Muito melhor do que antes, não vai estar? Opa, se eu conseguir chegar até aqui, eu posso ir mais, eu posso ir além. Por isso que eu chamo de ciclo, porque daí você começa de novo. Qual é o meu potencial para aumentar o que eu quero a partir de agora? Se eu, fazendo um pouquinho de esforço, eu já cheguei, imagina agora se eu colocar um pouco mais de força. Aí você vai estabelecer novas metas, novos potencial, definir um novo estado desejado, criar a rota de ação e você vai chegar em novos resultados. Isso vai te dar novas convicções e aí você vai se potencializando, você não para de crescer. Resultados de empreendedores, eles são ilimitados. Só são limitados pelas suas convicções. Só são limitados pela sua falta de ação ou pela sua inércia. Tira da frente tudo isso e você vai alcançar resultados extraordinários no seu negócio. Fez sentido isso para vocês?